galera, aqui é o Black e hoje eu vou trazer para vocês mais conteúdo do Xbox Series S. Na verdade, hoje eu vou trazer alguns pontos negativos desse console, coisas assim que me incomodam, digamos assim. Pretendo fazer posteriormente um vídeo falando sobre os pontos positivos dele. Não quero, como eu posso dizer, induzir ninguém a não comprar ou a comprar. Espero que vocês tomem a decisão por si próprio. Eu só pretendo mostrar os pontos negativos mesmo e posteriormente mostrar os pontos positivos. Já fiz um vídeo de análise dele, que eu vou deixar no cardzinho aqui, caso você se interesse. E deixa aquele like, deixa um comentário dizendo se concorda ou não com o que eu disse. E se inscreva no canal para dar aquela força, para ajudar a gente a crescer. Como podem ver, eu estou bem no início e deixar o like e se inscrever ajuda bastante. Então, bora lá! Então, galera, eu vou começar falando sobre a questão da memória. Como vocês sabem, o Xbox Series S ele vem com 512 GB de memória SSD. É uma memória extremamente rápida, por ser SSD, bem melhor do que a memória antiga, digamos assim. Porém, é pouca memória, pouquíssima memória, porque além de vir só 512 GB, o sistema operacional do console, digamos assim, ele ocupa boa parte dessa memória. Então, livre mesmo de 512, você vai ter ali por volta de 365 GB livre só, se eu não me engano. Entendeu? Então, isso pra mim é um grande problema. Por quê? Jogos atuais, da geração antiga, digamos assim, já ocupa bastante espaço na memória. Como o Call of Duty Warzone, por exemplo. Se você instalar ele completo, com tudo que ele vem, todos os complementos, ele dá ali por volta de 120 GB ou 150, alguma coisa assim. E se você instalar, digamos assim, 3 desses grandes jogos, você praticamente vai ocupar a memória inteira do console. Não vai ter espaço, ele não tem espaço. Eu já estou tendo que apagar alguns jogos e colocar outros na memória interna. Eu consigo usar um HD externo, mas na memória interna, onde funcionam os jogos otimizados, digamos assim, eu já estou tendo que apagar jogos. Isso me incomoda. É um dos pontos negativos para mim, um dos maiores, para falar a verdade. Galera, você pode até comprar mais memória, tem como, ele tem uma entrada expansível para memória SSD. Porém, você comprando essa memória, ela é absurdamente cara, ela é muito cara, e você consegue colocar ali, se eu não me engano, mais 1 TB de memória SSD. Não é viável, na minha opinião, é muito cara. Se fosse para comprar mais memória, eu acho que eu preferiria juntar o dinheiro do console, mais o dinheiro que eu vou gastar na memória, que é cerca de 1000 e alguma coisa, uma memóriazinha de 1 TB SSD. Preferiria juntar esse dinheiro todo e investir no Xbox Series X, que já vem com 1 TB de memória, que eu acho que 1 TB para mim já serve, digamos assim. Outro ponto negativo, galera, seria a questão do drive de disco. Eu ainda tenho jogos em discos, jogos que eu queria zerar, digamos assim, por exemplo, esse Final Fantasy aqui, o 15. Eu não cheguei a zerar ele quando eu tinha o One S. E, como podem observar, não tem o drive de disco. Você não consegue fazer a leitura de um disco nele, ele só tem mídia digital, é só mídia interna, digamos assim. Por não ter o drive de disco, algumas pessoas vão questionar bastante isso, eu acho, porque tem pessoas que colecionam discos, algumas não preferem, algumas não escolhem desfazer deles, igual eu fazia. Eu zerava e provavelmente vendia. Outras pessoas preferem colecionar ou jogar depois, um jogo que já até zerou, que está na mídia física. Então eu acho que isso é um ponto extremamente negativo também. Claro que deixa o console mais barato por não ter o drive de disco, porém é um ponto negativo. Um outro ponto assim negativo que eu acho que bastante gente pode até acabar discordando, eu acho, seria a questão do controle. Por quê? O controle ainda é a pilha, você tem que colocar pilhas, eu tenho pilha recarregável. Porém, ele ainda é a pilha. Ah, não, que não sei o que, talvez o fato de ser a pilha seja melhor, porque você pode comprar ali uma bateria, você tem a opção de colocar a pilha recarregável, você tem a opção de comprar pilhas avulsas. Mas a questão toda é essa, galera.
O controle da Sony, digamos assim, o do PlayStation, ele já vem com uma bateria interna onde você só precisa recarregar. No do Xbox não, você precisaria sim comprar um a mais. Você precisa comprar pilhas, você precisa comprar a bateria, o que deixa o controle mais caro, entendeu? Então este é o ponto negativo para mim, o fato de não vir junto. Vem uma pilha da Duracell que vai durar ali questão de 5 dias talvez, dependendo de quem joga muito, mas não é o suficiente. Ele poderia vir com uma pilha recarregável, algo assim, já com carregador também, ou poderia vir com uma bateria própria para ele, mas não deveríamos ter que comprar, na minha opinião, entendeu? Então este é mais um ponto negativo para mim do novo console. Outro ponto negativo para mim, galera, seria a questão da resolução dele, do 4K dele, digamos assim. Por quê? Eu não tenho ainda, pretendo sim comprar uma televisão 4K, que não seja upscale, uma TV com real 4K. Porém, esse console, ele não tem o real 4K. Ele simula o 4K, digamos assim. Ele roda alguns jogos sim em 4K, mas na maioria deles é uma simulação do 4K. O que realmente roda o 4K, o que realmente vai ter um poder para isso é o Xbox Series X. Ele vai fazer uma simulação, digamos assim, do 4K para alguns jogos, como o Ori, se eu não me engano, ele realmente vai rodar o 4K, mas para outros não, para a grande maioria não. Então, por mais que você tenha uma TV 4K, aquela TV extremamente detalhada, detalhista, digamos assim, com uma resolução muito boa, você não vai aproveitar todo o poder gráfico da nova geração no Xbox Series S. Você só vai conseguir aproveitar esse poder gráfico no Xbox Series X ou no PlayStation 5. Isso pra mim é um problema. Eu sou um cara que gosta bastante de gráficos. Então, o fato dele não ter toda aquela experiência... Ele tem o Ray Tracing, que é aquele melhoramento que todo mundo tá falando agora. Tem aquilo, é uma coisa muito boa, mas o 4K nativo mesmo, 4K real, ele não tem. Ele tem uma resolução muito boa, FPS muito bom, mas o 4K real ele não tem. Isso para mim deixou um pouquinho a desejar também. Eu pretendo posteriormente trocar de console e esse é um dos motivos. E por último, mas não menos importante, eu diria que a questão dos jogos da nova geração não tem, digamos assim. Acredito eu que exclusivos assim para a nova geração eles só devam lançar daqui a 2 anos mais ou menos. Então o seu Xbox One S, caso você tenha, o One ou One S, roda todos os jogos atuais, todos os jogos que tem para ele, entendeu? Não tem aquele jogo específico para a nova geração. E acredito que dentro de 2 anos ainda não deva ter. Então dá para permanecer um bom tempo com o console da geração antiga, que não vai ser um problema, que não vai ser problema nenhum. Mas esse é um pouco mais rápido, tem mais poder gráfico, coisas do tipo. O ponto negativo neste caso é realmente o fato de não ter exclusivos para ele. Então, você tem ali um console da nova geração, mas não tem jogos da nova geração para rodar no seu console, entendeu? Você tem jogos da geração atual. E jogos que serão lançados ainda rodarão na geração antiga. Então não tem, na minha opinião, não tem tanto motivos assim de você querer trocar às pressas, entendeu? Dá pra esperar um pouco mais, talvez esperar baratear um pouco mais, porque ele é bem caro. Não me arrependo de ter comprado, é um Xbox excelente, estou gostando bastante, mas eu tinha que mostrar pra vocês os pontos negativos e alguns dos que eu selecionei foi estes. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe no comentário o que vocês concordam, o que vocês discordam. Deixe o like para dar aquela força. Se inscreva, se puder compartilhar com os amigos, pessoas que estão interessados em comprar. Compartilha para dar aquela força. E tamo junto. Valeu!